obrigado por estar aqui conosco no canal da eBrain. A gente tem aqui esse canal vinculado à educação com o objetivo de falar sobre o mercado. Né? O mercado por quem faz o mercado, pelos empresários executivos que realizam os grandes empreendimentos, sejam eles de incorporação ou de urbanismo em todo o território nacional. Então eu queria começar falando que você falasse um pouquinho da história da Idealiza Urbanismo. É um prazer para mim difundir conhecimento e certamente tenho aprendido muito com vocês. E a Idealiza hoje são duas empresas, a Idealiza Urbanismo e a Idealiza Verticais. Nós temos a origem em condomínios fechados e temos sócios que têm a origem em corporações. A sede da Idealiza Urbanismo está aqui em São Paulo, pertinho aqui do evento do GRI, onde nós estamos aqui gravando. E a Idealiza Verticais tem sede em Pelotas, no Rio Grande do Sul, dentro de um empreendimento chamado Parque Una. Então são dois braços que, quando se juntam, permitem a construção de infraestrutura horizontal, que são os bairros planejados, seguida por incorporações verticais, que são as torres desses bairros planejados. O que nos permite atuar em algumas áreas que são boas demais para condomínio fechado e grandes demais para incorporação, conectadas à malha urbana. Legal, gostei desse conceito, né? Porque justamente a incorporação, se é uma área muito grande, não consegue viabilizar toda aquela área. Né? É metro quadrado demais para se verticalizar. Né? São incompráveis as São áreas. Incompráveis daí, né? Mas Idealiza, hoje ela está aqui em São Paulo, mas ela surgiu em São Paulo ou ela surgiu também em Pelotas como a incorporadora? Os fundadores da Idealiza Urbanismo, o Ricardo Costa e eu, nós somos naturais da cidade de Pelotas. O Ricardo já mora há mais de 20 anos em São Paulo e eu há 6 meses. O Ricardo começou a atividade dele imobiliária em Campinas, no Tecnoparque, construindo galpões industriais. Depois, em 2006, em parceria com a Wagner para o Urbanismo, no litoral do Rio Grande do Sul, construíram lá bosques de Atlântida e Costa Serena. E ele tinha um desejo de empreender na cidade natal, que era Pelotas. Nós éramos amigos e aí foi o momento que eu me tornei sócio da Idealiza. Fizemos lá o bosque de Atlântida. 3 condomínios fechados, um deles em parceria com a Alphaville Urbanismo. O Alphaville e Pelotas, vocês foram parceiros? Nós éramos os proprietários da área e fizemos uma parceria com a Alphaville Urbanismo para desenvolver. Naquela época, 2012, o Ricardo vendeu uma empresa de outro segmento que ele tinha. Eu e ele tínhamos tido uma boa relação no desenvolvimento desses empreendimentos da nossa cidade e decidimos expandir a empresa para outros municípios. Foi naquela época, em 2012, que nós adquirimos uma área por compra e venda em Gaspar, que é uma cidade limítrofe com Blumenau, uma área na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e uma área em Macapá, no Amapá, e uma área em Boa Vista, Roraima. Nossa! Então, embora nós sejamos... Não podiam ser mais... Embora nós estejamos muito longe, nem pretendemos ser líderes de mercado, nós somos a única empresa com atuação no Oiapoque, é o Chuí. É algo curioso, porque em geral as empresas começam o processo de expansão dentro da sua própria micro-região, até atingir uma maturidade maior, né, e uma musculatura maior, antes de fazer uma expansão. E vocês já nasceram se expandindo geograficamente. Então, na ocasião, nós queríamos expandir e nós discutimos para onde. E um papo foi quais são as capitais que ainda não têm condomínios fechados ou não têm players com um padrão de qualidade, de profissionalismo que nós julgávamos ter naquela ocasião. E não sobraram muitas que Alphaville, Ginkgo, Scopel, Cipasa... Já não tinham visitado. E são cidades aí, Macapá é uma cidade de 550 mil habitantes, uma capital com transferências governamentais significativas e a única cidade capital brasileira sem acesso por rodovias. Então nós, por um espírito empreendedor e que gosta de, digamos assim, se desafiar, fomos ao local em que essas grandes empresas ainda não tinham ido. Na ocasião, encontramos uma cidade com uma capacidade de expansão razoável, boa topografia, solo muito bom para desenvolver a infraestrutura dos empreendimentos. Uma cidade que o perímetro urbano tinha 7% de imóveis regularizados, com matrícula no registro de imóveis e com muito a se desenvolver. Lá em 2012, nós percebemos o Amapá como um território, um mercado restrito, mas com espaço para o desenvolvimento de uma empresa com atuação. E sabe que é interessante, Fabiano, que
A Brain já fez estudos de mercado em mais de 550 municípios e 25 estados, menos no Acre e no Amapá. São os dois únicos que a gente não porque justamente poucas empresas têm disposição de ir, então vocês foram visionários no sentido de encontrar um espaço onde ninguém estava atuando, né? E já lançaram lá ou ainda não? Nós lançamos em setembro do ano passado um condomínio fechado de então lotes. Foram 6 anos desde o momento da decisão de ir para lá até o primeiro lançamento. Sim. A área não tinha matrícula, tinha um título definitivo do INCRA, que lá no Sul nem é um documento muito conhecido, até se abrir a matrícula. Fizemos o primeiro EIA-RIMA do estado do Amapá. Estávamos inseridos dentro de uma área de preservação ambiental, com audiências públicas em comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas que moram nas margens do rio Amazonas. Para nós, assim, muito mais do que um negócio, é uma história muito interessante para a gente contar. E eu diria que é como se nós empreendêssemos em 2 países. Desde as características estéticas, culturais, comportamentos financeiros, estilo de negociação, relacionamento com o canal de vendas. Hoje a gente tem 2 olhares sobre o mercado imobiliário, o do extremo sul e o do extremo norte. Como é que foi esse lançamento? Foram quantos lotes? É aberto, é fechado, é popular? Como é que é? É um loteamento fechado. A nossa área tem 1.500.000 metros quadrados. Nós adquirimos normalmente áreas com o objetivo de nos instalarmos por longo prazo. Então, um ciclo de pelo menos 15 anos é o que a Idealiza deseja para se instalar numa nova praça. Por tudo que nós sabemos de esforços dedicados à aprovação, acabei de citar um exemplo aqui de quase uma década para se aprovar um projeto. Então, esses esforços, eles têm que ter alguma escala para se justificar. Não dá para ser um tiro curto, né? Sim. Então, é o primeiro empreendimento de um total de 4. São 202.000 metros quadrados de área líquida vendável. Um VGV aproximadamente de 110 milhões de reais o primeiro lançamento. Foi feito em setembro do ano passado. Nós temos aproximadamente 50% dos lotes vendidos no dia de hoje. E as obras de infraestrutura lá acontecem a cada 6 meses. Então, 6 meses obra parada e 6 meses obra funcionando. Nesse momento nós estamos lá, como se diz na linguagem aí de marketing, com obras a todo vapor. Legal. E qual o tamanho do lote lá? Lá o tamanho médio são 300 metros quadrados e o menor tamanho 250 metros quadrados e um preço metro quadrado médio de R$650. Isso é o que seria um público classe A na cidade? Sim, é um produto posicionado como o melhor produto da cidade. Fechado da cidade. Da história da cidade, na verdade. Eu não Possível. Posso incomodar algum concorrente com essa declaração, eu vou preferir deixar a opinião para o meu consumidor. Tá certo, tá certo. Fazer o que vende pelo melhor preço. Mas a tua origem, o primeiro grande desenvolvimento desses de longo prazo que vocês tiveram experiência foi o Parque Una, correto? A Idealiza participou de um case que é a expansão dos condomínios fechados no litoral norte do Rio Grande do Sul. Uhum. Que tem lá um case de dezenas. Litoral norte seria que cidade? Xangri-Lá, Atlântida, Capão da Canoa. Tem dezenas de condomínios lá. É bom falar, porque é litoral norte, né? Se fosse perguntar para um paranaense ou para um paulista, isso não seria um litoral do meio ali, né? Porque litoral no norte seria já Torres ali, né? Até porque Rio Grande do Sul nem é conhecido por ter praia. Por ter praia, né? Litoral muito Vamos pensar que é Gramado. É verdade. Mas então vocês começaram por essa expansão no litoral. Isso. O meu sócio, o Ricardo, começou junto com o Ricardo Wagner, da Wagner para o Urbanismo. Uhum. Primeiro empreendimento que o meu sócio participou foi em 2006. Da Wagner para anterior a isso, o pai do Ricardo Wagner, já na década de 90, desenvolveu um loteamento lá chamado Capão Novo, que parece que foi o primeiro lugar que chegou a TV a cabo lá na região. Então, desde muito tempo, essas pessoas que também, com elas nós aprendemos muito, eram bons desenvolvedores imobiliários. E quando então, o meu sócio chegou na cidade, que ele era natural e onde eu residia, aí se desenvolveu uma segunda expansão. Pelotas tem aproximadamente 3.500 domicílios com renda para comprar casa em condomínio de alto padrão, comprar terreno e construir casa em condomínio de alto padrão. A nossa empresa ofertou aproximadamente 1.350 lotes num período de 36 meses. A gente já conseguiu atingir um share que, olhando para trás, eu diria que é quase inacreditável. E naquela época, olhando para frente, a gente tinha muita motivação e conseguiu realizar. Então, hoje, num restaurante da cidade, se tiver 10 mesas,
um bom restaurante, talvez umas 5, 4, 6 mesas, são pessoas que moram em produtos da Idealiza Urbanismo. Que bacana. E vocês conseguiram fazer um case que é interessante, porque muito se fala na ideia de fazer um bairro planejado em que exista simultaneamente condomínio, loteamento e prédio. Aí você vai olhar esse empreendimento 5 anos depois, 10 anos depois, tem bastante loteamento, alguns condomínios e nada de prédio, né? Os prédios ficaram... Geralmente ele está na conta ali para fazer o dono da área aceitar um negócio, porque o VGV fica grande. Fica grande, né? E daí vendimento quadrado construído, né? É verdade, né? E aí a gente costuma falar para alguns clientes, ó, cuidado, que se isso não se realizar, a tua permuta não é essa, né? Exatamente. Mas, e vocês conseguiram fazer um projeto anexo a um shopping, né? Numa área que não era óbvia, na verdade, anteriormente para a cidade, né? Ela tem algumas dificuldades de entorno, ela tem uma grande âncora, que é um shopping, mas tem outras dificuldades de entorno, que para colocar o produto que vocês queriam, sendo de longe o mais caro da cidade, o de maior preço da cidade, não o mais caro no sentido, mais no sentido de que tem o maior preço efetivamente, e hoje já existe. Quais foram os desafios? Como que ele aconteceu no time que vocês imaginavam? Vocês tiveram que fazer mudanças? Conta um pouquinho mais desse processo. Quando a Idealiza adquiriu a área para fazer o primeiro condomínio fechado em Pelotas, que foi uma área de 41 hectares, ela adquiriu também ao lado dessa área, próximo dessa área, uma área de 19 hectares. Nós fizemos o primeiro condomínio de 35 hectares, o segundo de 35, o terceiro de 50. E a última área a ser desenvolvida, urbanizada, foi essa área, que era a mais próxima do centro. E ela foi adquirida em 2008, 2009. Ali por 2011, por aí, saiu um shopping center muito próximo da área. Então o shopping é posterior à aquisição da área. E ganhou um pouco ali na loteria. Ali. Naquele momento que se imaginava, já existia o boato do shopping, sai ou não sai o shopping. Pelotas demorou muito tempo até conseguir viabilizar um shopping, então por isso que eu usei a expressão boato. E nossa leitura era que a área, o ideal era não fazer nada porque ela tinha 19 hectares, era pequena para um condomínio. Vender não valeria a pena porque ela estava bem localizada. E incorporar era um sonho muito distante que eu teria vergonha de dizer que ia construir tudo aquilo de prédio. Mas aí, é uma história bem curiosa. A concessionária da Volkswagen pegou fogo na nossa cidade. E aí os executivos da concessionária passaram a procurar uma área para instalar a nova concessionária da Volkswagen. Aí me ligou uma corretora, olha, estou aqui no hotel com os diretor financeiro e o presidente do Grupo Panambra, que é bem conhecido lá no Rio Grande do Sul. E eu sempre me relacionei muito bem com o canal de vendas, né? Recém tinha vendido 1.500 terrenos lá, 1.350 no alto padrão, acabei conhecendo todo mundo, né? Todo mundo. Porque os outros, no mínimo, olharam também, né? E aí ela confiava em mim, pelo menos me diz onde é que tem área na cidade para eu mostrar para ele. Não, para que eu vou lá. Aí cheguei lá e disse, essa área aqui é do fulano, essa do Beltrano, essa do Ciclano, esse aqui vai te pedir tanto, esse aqui não quer vender, esse aqui não sei o quê. E aí se estabeleceu uma relação de confiança recíproca. Porque eu disse para ele, a nossa área é a última aí nessa listinha que eu te dei. Vai lá, fala com esse pessoal, se não der negócio, aí a gente conversa. Passou uma semana, olha, estão aqui de novo. Era o Fernando e o Haroldo, do Grupo Panambra. Não, a gente quer que tu toque esse assunto, porque a gente gostou de tratar contigo e tal. Vamos negociar um pedaço da área de vocês. Liguei para o meu sócio. Olha, eu estou aqui com um pessoal que quer instalar uma concessionária da Volkswagen, que é 10 mil metros quadrados, na área de 185 mil metros quadrados que nós tínhamos. Só que ainda não tinha acesso por rua pavimentada, não tinha água, esgoto, não tinha loteamento registrado. E aí ficamos os dois discutindo. E agora? Vamos perder... Tem uma concessionária, pode ser um excelente âncora, inclusive, querendo se instalar na área, não vamos vender, não vamos executar, não, vamos fazer, mas vamos fazer o quê? E aí, na época, estava sendo lançado pela Tecnis o Jardim das Perdizes. Pô, mas olha aqui, achei no Google esses caras aqui, e aí olhamos os videozinhos, estava o Hélio Mítica, que está aqui no evento, participando conosco, explicando lá o conceito do bairro planejado, etc. Não, mas então vamos fazer um bairro planejado, vamos marcar uma reunião aí com esse pessoal. Aí eu vim para São Paulo, eu morava em Pelotas, o Ricardo sempre há muitos anos mora aqui. Fomos lá conhecer a tal na época, Terra Urbanismo. Conhecemos o Hélio, a Tatiane e o Álvaro.
E o Álvaro Zimio, desenhista, foi lá, desenhou um master plan do bairro planejado. Segunda-feira eu sentei com o pessoal, olha, a gente faz negócio com vocês, o metro quadrado é tanto, e a gente está imaginando fazer isso aqui. E era um bairro planejado com 35 torres. 35 torres. Eles fecharam o negócio conosco e aquilo, digamos assim, foi um empurrãozinho que faltava no que vamos fazer com essa área bem localizada. Aí acompanhamos uma visita técnica da ADIT em 2013 para visitar comunidades planejadas nos Estados Unidos desenvolvidas pela DPZ. E aí iniciou essa escalada assim que muitas pessoas estão na plataforma de vocês buscando, outras aqui no GRI, e há um processo aí de aprendizado recíproco, e aprendi muito com essas entidades, instituições, e de alguma maneira eu tenho esse dever moral de ir devolvendo um pouco em pílulas aqui nessas gravações. E aí, qual é o principal desafio de um bairro planejado? Qual é o produto de um bairro planejado? É um insumo das incorporadoras. Qual é a incorporadora que compra quadra na planta? Eu nunca vi. Qual é o investidor que compra quadra na planta? Tá, mas e quem é que vai querer alocar capital? Um bairro planejado, dependendo do tamanho, aí, pode ser 20, 30, 40, até 100 milhões de reais. No nosso caso lá era 27 milhões de reais. Bom, então nós decidimos oferecer lotes comerciais na planta. E aí é importante deixar bem claro, para se oferecer lote comercial na planta, é preciso ter uma área muito conectada na malha urbana. Então, às vezes, tem muita gente que quer receber o máximo pela sua área e quer botar prédio que depois nunca vai sair do papel, mas está lá no subúrbio da cidade. Então, se vamos deixar claro, prédio no Parque Una só aconteceu porque a área é bem localizada a ponto de ninguém querer fazer um condomínio para não queimar a área. Então, ou seja, no final das contas, o próprio conceito de bairro planejado, quando boa parte das empresas pensa, ela esquece que o bairro planejado tem que estar na cidade, não é uma nova cidade perto da cidade, quase como um distrito. Só tem uma estratégia para criar uma nova cidade, distribuir pílula de farinha anticoncepcional, né? Porque senão, com o crescimento populacional que tem nas cidades, a gente não vai desenvolver uma nova cidade. Às vezes, vai se instalar uma fábrica de automóveis, e aí eu vou desenvolver uma cidade no entorno dessa fábrica. Não, vai ter um monte de robô ali, japonês, vai fazer aquela fábrica, vai ter 100 funcionários. Então uma cidade é um... Existe ainda o mito de como na década de 70 e 80, quando uma fábrica vinha e contratava 5 mil pessoas, 8 mil pessoas, 50 gerentes, e realmente, né, hoje não existe mais, né, Fabiano, como você bem comentou. Há pouco tempo a gente fez um estudo lá na região de Castro. Cargill investiu quase R$1,5 bilhão. Mais uns 400 milhões dos fornecedores, né? E o pessoal estava muito empolgado que isso fosse gerar muito emprego e tal. Vai gerar imposto. No longo prazo ainda, porque existe no início sempre os municípios acabam dando os incentivos, né? E ia gerar cerca de 250 empregos contando os fornecedores. Né? Então talvez tivesse lá 15 pessoas que iam ganhar acima de R$10 mil, né? Então hoje realmente não dá mais para depender dessa dinâmica, salvo se por acaso a cidade tiver um conjunto muito grande simultaneamente de muitas fábricas, que é algo daí ultra raro, né? Mudou muito esse conceito. Bom, aí 1/3 da área líquida vendável do empreendimento foi definido como lotes comerciais. Só que assim... De que tamanho? De 10,5 por 30 até 16 por 40. Um ticket médio de R$500 mil, um preço mínimo de R$900 e um preço máximo de 1.350, dependendo da localização. Isso numa tabela com 10% de entrada e saldo em 24 vezes. Então, assim, nós tínhamos uma obra de 24 meses, tivemos que ter a ousadia de botar uma tabela 24 vezes em março de 2015. Ou seja, bem no início da crise de verdade ali, né? Então, anunciar um bairro planejado numa cidade de 350 mil habitantes, no início de um período de estabilidade política e econômica, exigiu também um pouco de credibilidade que, graças às entregas que a gente tinha feito e o relacionamento com a cidade feito nos condomínios fechados, nos deu um pouco mais de condições de desenvolver esse projeto. E com isso se gerou parte do funding. Hoje esses lotes comerciais, os que têm ainda em estoque algum distrato que ocorreu, então já está naquela fase final assim,
o 100% vendido é uma palavra mística, que não existe. Sempre tem algum lotezinho que voltou. Né? Ou a gente lança um próximo empreendimento e recebe uma indação daquele empreendimento antigo, que a gente tem que valorizar. Então eu não vou usar essa palavra 100% vendido, porque não existe. Mas está muito bem vendido, próximo aí de 90%. Nós já concluímos as obras de infraestrutura. Iam ter um lago no meio, coisa assim também. Tem um lago no meio, as áreas verdes estão no centro do empreendimento. Com isso, a gente resolveu a questão de investimento da infraestrutura. Então, assim, é um projeto que vai distribuir resultado, aquele número gordo que o proprietário gosta de ver na permuta de vertical, mas de forma muito lenta e muito paciente. Porque, diferentemente de um condomínio fechado que vai toda a área líquida vendável para venda no lançamento, um bairro planejado lança 1 a 3 torres por ano. Porque, na verdade, você vira permutante, né, do incorporador. Isso. E aí depende do processo de desenvolvimento dele, aprovação dele, lançamento dele e realização dele, e retenção de recebíveis dele até o ponto de equilíbrio em troca de pagar uma boa permuta. Então tem mais esse detalhe. Ou vender pela metade para um investidor que queira fazer a permuta. Então tudo isso são detalhes assim que, por sorte e com muito trabalho, o Parque Una hoje já concluiu a obra de infraestrutura, estamos iniciando o 7º lançamento e o projeto já tem uma receita recorrente de permuta desses apartamentos que foram vendidos e estão sendo entregues as primeiras unidades em dezembro desse ano já agora. Então, o Una gera aí uma receita anual de aproximadamente 15 milhões de reais com permutas, pós ponto de equilíbrio. E aí, por isso, é um projeto aí daqueles poucos que saiu do papel com saúde financeira. E é o que talvez esteja justificando a gente estar tendo essa conversa aqui. É verdade, virou um case de sucesso. Né? E queria, nós irmos aqui para a parte final, Fabiano, falar um pouquinho de 2020. Primeiro, o que você espera do país e da economia como um todo e quais são os planos, né, de vocês em termos de lançamentos? Querem expandir mais geograficamente, né? Agora vocês foram para o Apoca e ao Chuí, talvez agora está na hora de preencher um pouco mais esse meio entre esses extremos, né? Como é que você vê o Brasil e a atuação de vocês nesse processo? Então, faz 6 meses que eu mudei para a cidade de São Paulo e, em parte, por questões logísticas, eu não aguentava mais esses voos aí, Oiapoque, Chuí. Mas também, muito além disso, por um desejo de empreender bem além do que a nossa cidade era capaz de absorver como mercado. E também algumas pessoas foram visitar o Parque Una e nos convidaram para desenvolver projetos em outras áreas tão boas quanto a do Parque Una. Nesse contexto, a gente fechou uma parceria imobiliária para desenvolver o Parque Una Uberlândia, Parque Una Aracaju, e hoje temos uma equipe de prospecção em trabalho. Ainda hoje eu apresentei uma proposta em Porto Alegre, para um Parque Una Porto Alegre, e temos, claro que essas negociações até fecharem tem muitos poréns ainda, mas nós temos o desejo de, em 2020, talvez ter 6 Parque Unas em processo de aprovação, licenciamento. E como se diz, como investidor, o mercado imobiliário ele é cíclico. Nesses últimos anos, os resultados que nós tivemos nos anos dourados foram alocados em novas áreas, licenciamento, aprovação e prospecção de negócios. E nós estamos ali como um urso adormecido. Quando chegar o verão, seja ele em 2020, 2021 ou 2022, nós queremos surfar com muita intensidade essa onda de empreendimentos imobiliários. E a mistura do condomínio fechado, do loteamento e do bairro planejado, ela até certo ponto nos dá um pouco de equilíbrio na estrutura da empresa, porque nos bairros planejados a gente pode diminuir a oferta, mas dificilmente vai parar. Que é fácil de aprovar, a gente consegue lançar um VGV de 15 milhões, ou de 50, ou de 60, e a gente vai ajustando. Isso nos permite enfrentar os momentos de crise de forma saudável, sempre com os custos fixos cobertos, mas também com grande land bank, para num momento de euforia, a gente ter capacidade de aprovação rápida e lançamento e execução de obras. Bacana. Obrigado, Fabiano, agradecer. Pessoal, não esqueça aí de curtir e de seguir as nossas redes sociais da A-Brain. Muito obrigado.
Eu que agradeço e até breve.